já passou pela situação ou conhece alguém que passa pela situação de incontinência urinária? Esse é um problema muito mais comum do que se pode imaginar. E, geralmente, as pessoas silenciam. Esse é o nosso podcast de hoje, Superando os Desafios Afetivos. Um programa que fala sobre mente, corpo e alma, saúde mental, qualidade de vida. E eu sou Iraci Campos e estamos recebendo hoje, em nosso podcast, a doutora Eugênia Perpinã. Ela é médica, cirurgiã especialista em cirurgia renal e especialista em cirurgia robótica. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Eugênia. Muito obrigada, Iraci, pelo convite. Fico muito feliz do tema que a gente vai conversar hoje, porque tem muito tabu. A gente realmente sente muito constrangimento quando de xixi, de cocô se trata. A gente já até fica vermelho. Isso é uma coisa que não devia fazer parte da gente. E olha que faz parte da nossa rotina todos os dias. A gente não consegue falar. Você sabe que você está falando uma coisa e muitas vezes eu olho assim, a pessoa fala assim, eu preciso ir ao banheiro e sai. Eu falo, gente, ir ao banheiro é uma coisa tão estranha. Todo mundo faz o dia inteiro. Em algum momento, ou muitos têm que ir ao banheiro. Mas é uma coisa muito esquisita. Então, quer dizer, falar sobre isso, sobre incontinência urinária, é constrangedor demais, né? As mulheres ficam assim e não tem muita idade para isso, certo? Não tem idade e não tem gênero. Então, assim, incontinência urinária é definida como a perda involuntária de qualquer quantidade de urina, ainda que sejam gotas. E pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres, sendo que a etiologia, a causa, ela varia muito. Em homens, é mais quando o paciente foi submetido a uma cirurgia de próstata, por câncer de próstata, ou algumas vezes por próstata aumentada, aí ele apresenta perda de urina. Então, geralmente em homens é mais secundário ao procedimento cirúrgico, porém também pode ser possível alterações da bexiga, que a gente vai conversar daqui na frente. E em mulheres é um tabu, porque até 40% das mulheres, em algum momento da vida, podem apresentar incontinência urinária. Se você parar para pensar e perguntar na tua família, mãe, tia, avô, se já alguma vez teve perda de urina, pode ter certeza que alguém vai responder sim. E você vai se deparar que a criatura está com um absorvente, às vezes precisa de fralda e acha que é normal. E às vezes ainda nem chega nesse ponto, mas eu acho que principia, chega num ponto que a pessoa sente vontade de ir ao banheiro, urinar, e assim, ela tem que sair correndo e não dá tempo, escapa alguma coisinha. Mas isso não é assim, uma vez, porque a minha bexiga estava muito cheia, faz tempo que eu não fui ao banheiro, ou então eu demorei muito, segurei muito. Não, é uma constante, assim, inúmeras vezes o dia inteiro. Isso seria um princípio de uma incontinência urinária? Então, temos dois tipos de incontinência, três na realidade. O primeiro é uma incontinência de esforço, onde a musculatura daquela região pélvica, do esfíncter da micção, ele fica fraco e é associado com a idade. Por exemplo, aquelas mulheres que já tiveram vários partos naturais, filhos, chegada à menopausia, hormônio também influencia. Essa é a incontinência de esforço. E temos um segundo tipo, que é a incontinência de urgência, que é aquela que você fala, precisa sair correndo no banheiro. E toda vez que você chega, está escapando. Exatamente. E temos o terceiro, que é uma mistura dos dois tipos. O diagnóstico de incontinência urinária é clínico. Então, assim, o paciente vai relatar para a gente o que ela está sentindo.
E a gente tem que estar aberto a escutar, deixar ela falar. O que mais se incomoda, principalmente naquelas mulheres que apresentam os dois tipos para a gente depois definir o melhor tratamento. Exame físico é fundamental. Na era do Zap, tem muita consulta, teleconsulta, Zap. E a gente, às vezes, médico, muitas vezes até por querer ajudar, amiga, tia, mãe, a gente consegue medicar, orientar, assim a gente examinar. Exame físico é fundamental, porque durante o exame físico a gente consegue avaliar as estruturas, ver o canal da urina, a uretra, ver se ela tem hipermobilidade, ver se já tem outras alterações associadas como prolapso, que são comuns com a idade. Né? Alterações daquela mucosa vaginal, uretral, que são secundárias também, as mudanças hormonais que vêm com a idade. Então, assim, exame físico, consulta é fundamental. O que a gente não pode normalizar. Porque você vai perguntar, e você foi alguma vez no médico? Não, eu já recebi no consultório paciente de 90 anos, com incontinência de esforço, que ela já tinha 40 anos incontinente. Eu falei, gente, mas o que Como conviveu com isso? O que mudou agora que a senhora tem 90 anos para vir consultar? Então, assim, a gente não entende como que a pessoa viveu 40 anos usando absorvente com aquela sensação de incomodidade e nunca consultou com um especialista. Porque é algo que, tratado, corta, desaparece, né? Então... Num caso dessa que está aí há 40 anos, foi procurar. Não é tão assim, porque o tratamento, por exemplo, ele pode ser... Tem várias linhas de tratamento dependendo do tipo de incontinência. Quando a gente fala da continência de esforço, aquela que é secundária à fraqueza da musculatura, a fisioterapia é fundamental. E a maioria não gosta de fisioterapia. Ah, mas fisioterapia é a coisa mais horrível. Tá vendo? Eu detesto, eu tenho que fazer, eu tenho enroscada com esse braço, estou quase trocando de braço para ver se resolve. É isso. E aí a criatura acha que vai no fisioterapeuta e vai resolver. Aí eu falo assim no consultório, se a senhora for hoje na academia, fizer musculação, será que você vai sair com aquele corpão de modelo? Sarada, não. Então, é igual fisioterapia, gente. Precisa pelo menos 3 meses direitinho, fazendo os exercícios de fortalecimento daquela musculatura, reeducação vesical. Tem também umas medidas comportamentais, que é associada, por exemplo, a certos alimentos azedos, consumo de café, chá, eles aumentam a chance de perda urinária, a gente pede também para diminuir. Só. E aí, quando a fisioterapia e algumas medicações... A gente tem que abordar a paciente como um todo. Será que ela está dormindo? Ela está acordando quantas vezes à noite? Tem ansiedade, tem depressão, tem outros fatores, tem outras doenças, obesidade, diabetes, que influenciam. Olha só, quer dizer, nessa incontinência alteração urinária não é algo pontual simplesmente. É um contexto extremamente complexo que vem de todas as outras áreas, né? A paciente tem que ser avaliada como um todo. E aí, depois de ter sido visto isso, tratar as doenças, alterações ou hábitos secundários, tabagismo, etilismo, tem para incontinências de esforço, que é a fraqueza da musculatura, tem a possibilidade de cirurgia, que tem uma resposta muito boa, que seria a colocação de um sling naquela região e ajuda a controlar a perda urinária. Então, assim, isso quando a gente fala de incontinência de esforço. Agora, o outro tipo de incontinência, que é urgência, aquela que você tem que sair correndo no banheiro. Tipo assim, ai, estou com vontade de fazer xixi. Ai, meu Deus, tenho que ir correndo. Ela pode fazer parte de uma síndrome que a gente conhece como síndrome de bexiga hiperativa. E nessa síndrome a gente encontra um aumento da frequência urinária. Aí a pessoa também acorda várias vezes à noite, muitas vezes para fazer xixi. Pode estar associada ou não à perda urinária. E, além disso,
a gente vai ter que ver o que mais está incomodando ela. Então, essa paciente que tem essa urgência associada à perda, aí o tratamento para ela, o cirúrgico, ela se beneficiaria pouco. É mais aquelas medidas comportamentais iniciais sobre alimentação, fisioterapia, e tem a medida com vários medicamentos. A gente tem umas 2 linhas de medicações que a gente consegue usar. Quando isso não dá certo, tem uma 3ª linha, que já seria procedimento cirúrgico, menos invasivo que o sling. Por um lado, a gente tem o uso da toxina botulínica, que assim como a gente usa para o rosto, estética que evita a contração da musculatura, acontece a mesma função na bexiga. A gente fazendo a injeção da toxina botulínica na bexiga, ela não contrai, então a gente não sente aquela necessidade de fazer xixi com urgência e a gente consegue melhorar aquele controle da micção. Desvantagens: quando chega naquela linha, precisa do uso, precisa repetir as doses, porque ela tem um efeito de 4 a 6 meses. Tem um procedimento também que faz parte da 3ª linha de tratamento, que é o uso de um neuromodulador. Então, assim, o tratamento de incontinência é complexo. Não existe um tratamento que faz milagre, que você chegou no consultório, tratou, pronto, acabou, tchau. E mais aqueles pacientes que têm sintomas mistos. Então, quem tem urgência e quem tem incontinência de esforço tem que ser avaliado com muito cuidado, porque, digamos, a paciente opera, resolve a incontinência de esforço, mas ela tem incontinência de urgência por bexiga hiperativa. Então, assim, a gente consegue melhorar parte da musculatura e do esforço colocando o sling, mas agora a bexiga hiperativa precisa aquele tratamento de medidas comportamentais, associar a medicação, e é importante a gente esclarecer isso. Olha só. E esse perfil não é um perfil somente feminino, é tanto feminino quanto masculino, é idêntico. Olha, os homens apresentam em menor porcentagem incontinência urinária. Olha só. Quando elas apresentam bexiga hiperativa, eles podem apresentar também aquela urgência. E, usualmente, eles têm fatores associados como, muitas vezes, próstata aumentada ou comorbidades como diabetes mellitus, que é muito comum. Então, chega o paciente com diabetes descompensada, glicose lá nas alturas, não está se cuidando direitinho, e aí os sintomas urinários prevalecem. Muitas vezes a gente, inclusive, consegue fazer diagnóstico de doenças metabólicas por conta dos sintomas urinários. Então, a gente tem que avaliar ele como um todo também. Doutora Eugênia, isso ocorre de uma faixa etária para frente, quando a pessoa já se torna mais idosa, ou isso é algo que pode acontecer aos 30 anos, 35, 40 anos? É mais comum em mulheres e homens idosos, por todas as mudanças que a gente tem na nossa musculatura, hormônios, mas também pode acontecer em pacientes novos. Eu já conheci pacientes novos de 20, 30 anos com, por exemplo, bexiga hiperativa e predomínio de incontinência de urgência. Gravidez, gente, gravidez da incontinência urinária. Ai, gravidez é terrível. A gente tem que ir ao banheiro quase cada 5 minutos. Eu falo assim, olha só, se não for no banheiro de 2 em 2 horas, dá ruim. Tem que ir, porque então, pressiona, né? O bebê pressiona. Aí, na gravidez, a gente encontra aquela incontinência de urgência. Ela precisa sair correndo para fazer xixi, senão ela faz xixi na calcinha. E aí, na gravidez, as medicações, elas já não têm aquele efeito, por conta que não tem estudos controlados, que dêem segurança para o feto, mas a fisioterapia, ela consegue ajudar muito. É uma reeducação daquela musculatura, reeducação da bexiga, daquele hábito da micção. A gente, naquela correria, a gente às vezes não consegue sentar no banheiro. Eu falo, gente, vai lá, senta no banheiro, respira, esvacia a bexiga e urina com calma, porque às vezes a pessoa na correria também, não vai no banheiro, espera a bexiga encher até ela querer explodir,
e quando vai, ela vai correndo. E antes a gente de fazer um diagnóstico, de definir um tratamento, a gente sempre tem que ver aquele aparelho urinário como um todo, ver se tem algumas outras causas, por exemplo, alguns tumores na bexiga pode causar sintomas urinários que possam ser confundidos. Cálculos também pode ser associado a essas alterações, então isso aí tem que ser avaliado também durante a consulta. No caso de uma gestação, né? A pessoa passa a ter esse hábito modificado por conta da pressão que o próprio feto faz ali na bexiga, enfim. Então, tem que ir fazer xixi muito mais vezes, mais frequente do que quem não está. Porém, após ter dado à luz, após ter nascido essa criança, é possível persistir essa mesma necessidade da pessoa? Então, normalmente, regride. Porém, por exemplo, se for um parto natural, tem chances de se associar à incontinência de esforço devido às alterações fisiológicas que tem durante o parto natural naquela região e a pessoa continuar com incontinência. Agora, seriam naturezas diferentes, mas o incômodo pode continuar assim. E é por isso que até mulheres novas ainda podem apresentar esses sintomas. Durante a infância, a gente ouve dizer não, até conheci, tive sobrinhas assim, que faz xixi na cama até 7 anos, 6 anos. Mas a gente sabe que há toda uma complexidade emocional. Então, a gente sabe que tem ali fatores psicológicos, emocionais, que causam isso. Porém, isso é algo que pode permanecer, mesmo que a pessoa tenha uma estabilidade emocional, passe a se tratar, tenha uma estabilidade emocional, mas isso pode persistir pelo organismo por si só, doutora? Então, com as crianças, é avaliado de forma um pouco diferente. Até os 5 anos, isso é conhecido como enurese. E realmente é um processo de reeducação da criança, dela se readaptar, dela conseguir sentir realmente quando tem vontade de fazer xixi, ir no banheiro. Muitas crianças demoram um pouco mais, por vários motivos. Alguns são fisiológicos, outros são associados a doenças ou alterações daquele aparelho urinário e outras são relacionadas ao ambiente social. Então, assim, na criança especificamente, precisa ser bem individualizado, até porque, por exemplo, desfraude. Quando que vai ser feito? Será que está vindo um irmãozinho aí que vai alterar? Às vezes a criança já saiu da fralda, já consegue controlar, está avisando e acontece alguma coisa na família diferente que tira ele daquela zona de conforto, de rotina e ela regride. Então, assim, deve ser bem individualizado com cada criança, o que está acontecendo, como é que ele já estava. Mas, até os 5 anos, a gente considera fisiológico. Lá na frente, caso ele persista, aí tem que ser avaliado o que está acontecendo nesse contexto dessa criança que está levando ele ainda a não conseguir controlar. E pode ocorrer, muitas vezes, de ter uma situação assim, né, até uma idade mais estendida da criança, e depois ser controlado, cuidado, tal, pronto, acabou, a pessoa passa a vida, sei lá, 30, 40 anos, e esses sintomas, essas condições podem reaparecer? Olha, com uma janela tão grande de 30, 40 anos, aí sempre tem que descartar que novas alterações fisiológicas e anatômicas estejam acontecendo. Tipo, não tem nada a ver com o período de infância? Provavelmente não, que lá naquele período era fisiológico.
30, 40 anos, muitas coisas já aconteceram nessa pessoa. Na pandemia de saúde mental que a gente está vivendo, com ansiedade, depressão, e o diagnóstico daqueles todos os transtornos psicológicos e psiquiátricos, muitas vezes a manifestação no aparelho urinário gera um impacto muito grande. Então, por exemplo, eu já tive paciente que consulta, a gente faz todos os estudos, mas se ele tem transtorno de ansiedade, de depressão, e muitas vezes quando ele está naquelas crises, ele não consegue urinar, ele se manifesta retendo urina, ou muitas vezes não consegue controlar e apresenta também incontinência urinária. Então, assim, isso aí é outra apresentação, mas sempre que a gente associa transtornos de saúde mental, é importante a gente fazer uma avaliação completa do aparelho urinário, completa daquela anatomia e descartar que, de fato, tem alguma alteração que justifique essa manifestação clínica que é a continência urinária. Agora, a doutora falou de um ponto importante, que a gente ouve muitas vezes a pessoa dizer que tem dificuldade de urinar. É como se ela sente a necessidade, né? Sente a bexiga cheia, incômodo, e ela vai ao banheiro e não consegue urinar. Isso tem alguma coisa a ver com o tipo incontinência? Seria um movimento contrário? Não, na realidade, esses sintomas fazem parte de disfunção miccional. E a gente tem que ver bem de perto de que se trata, qual a idade, qual o contexto do paciente. Tem doenças, como eu já falei, síndrome metabólica, diabetes mellitus, e inclusive infecções virais que podem prejudicar o funcionamento do aparelho urinário e podem se manifestar com todos esses sintomas. Então, assim, quando ele chega no consultório, a gente tem que avaliar histórico familiar, histórico social, antecedentes cirúrgicos. Às vezes, as mulheres já foram submetidas a uma cirurgia anos atrás e não tem incontinência, por exemplo, tem uma fístula. Então, realmente é muito amplo esse tema da incontinência urinária. O convite é principalmente perder esse constrangimento. Xixi faz parte da nossa rotina o tempo inteiro. Não temos por que sentir vergonha. Não é necessário normalizar uma coisa que realmente tem tratamento, que tem como acompanhar. Fisioterapia, gente, não faz milagre, mas ajuda bastante. Então, assim, até 30% dos pacientes, às vezes um pouquinho mais, dependendo do caso, se beneficia muito da fisioterapia, só que a gente não tem paciência, a gente quer uma resposta imediata, uma solução para ontem. Tipo assim, eu tomo um comprimidinho, pronto, acabou, resolveu minha vida e vida que segue. Exatamente. Né? E, por exemplo, quando a gente fala da urgência, incontinência de urgência, ou da síndrome de bexiga hiperativa, muitas vezes ela pode melhorar, regredir completamente e tempo depois, novamente, volta ela. E aí a gente começa de zero, avalia o que está acontecendo. Então, é importante a gente entender que não tem como a gente, tomei um comprimidinho, acabou, pronto, não volto mais no urologista. Esquece. Tipo, tomei um comprimidinho para dor de cabeça, pronto, acabou. Exatamente. Eu não trato a causa e a dor passou. É isso mesmo. Agora, na maioria das vezes, de ocorrências de incontinência urinária, elas são tratáveis de forma mais, não digo simples, mas de forma mais leve. Não invasivas. Isso. A gente tem um tratamento não invasivo que varia do tipo de incontinência. Isso é possível. E a gente também tem que falar com o paciente, assim, melhorou? Você está satisfeito? Porque não é a vontade do médico, é o paciente que realmente... O paciente pode falar, não, eu estou muito incomodada, eu gostaria
de outro tratamento alternativo porque está atrapalhando a minha vida. E aí é onde a gente vai escalando aquelas linhas de tratamento segundo cada tipo e apresentando para o paciente. Porque como é algo, assim, para a população geral, como a doutora disse, em torno de 40%, tipo assim, metade da população, né? Primeiro tem uma metade, depois tem a outra metade, todo mundo acaba tendo. E com a idade aumenta a chance dessa porcentagem ainda ser maior. Ave Maria, coisa incrível. Então, num montante tão grande, acaba sendo, a maioria das vezes, tratamentos menos invasivos e encontrando sempre a solução, a correção, né, o tratamento curativo disso, na maioria. A maioria dos pacientes pode responder a um tratamento conservador não invasivo, mas afortunadamente a tecnologia evoluiu muito, a gente tem várias ferramentas para a gente não desistir, para melhorar a qualidade de vida, para evitar você passar perrengue, de estar fazendo espirrou, saiu xixi. Não, se acontecer isso comigo, vou bater na porta do seu consultório. Isso aí. Passa muito rápido. Doutora, muito obrigado pela sua presença. É uma alegria tê-la no nosso programa. Obrigada a você, Iraci, pelo convite. Muito feliz de acompanhar vocês, à disposição. E, pelo amor de Deus, não normalize incontinência urinária. Tem tratamento, vai na consulta e seja avaliada por um especialista. Muito obrigada. Obrigada. Então é isso. A saúde é fundamental para o bem-estar de qualquer ser humano. É fundamental para a saúde mental, ou todos os órgãos. E o trato urinário, ele é fundamental para viver. Porque se ele paralisa, a vida acaba. Não temos como sobreviver. Então, se tratar com carinho, com respeito, sem preconceito, porque todos nós ou já passamos ou vamos passar. É isso que ficou definido. Portanto, se tratar sem sentir vergonha, constrangimento e dizer, olha, vou procurar meu urologista, minha urologista, porque preciso de cuidados amorosos e delicados com a minha pessoa. Isso chama-se autoamor. Então é isso. Compartilhe o nosso podcast com seus amigos, familiares, porque muitas outras pessoas podem se beneficiar com esse conteúdo. E, lógico, deixamos aqui um super beijo carinhoso e até a próxima semana.